Queridos, a nossa vigília então mudou para a próxima sexta-feira, só alguns recados paroquiais, não é? O Nicolas já falou, mas é bom lembrar que nessa sexta, dia 19, tem mais um jogo ruim para você assistir, não é? Eu estou avisando, mas amém, na sexta seguinte, no dia 22, né? Agora 26/6, às 22 horas, nós estaremos aqui para viver uma vigília também ao Senhor, amém? Essa igreja ama a vigília e nós temos vivido o sobrenatural de Deus nos dias de vigília. E o segundo recadinho que não conseguimos hoje colocar na ordem dos recados é que dia 28 de junho, no domingo, agora nós teremos uma prestação de contas às 17 horas, uma assembleia geral de membros dizimistas, amém? Entendemos que o momento do culto fica reservado para a pregação da palavra, para a nossa adoração, e a prestação de contas a gente faz então no domingo às 17 horas, amém? Eu não sei se vai até 18h30 no máximo, e a gente que veio já fica para o culto da noite, amém, igreja? Vocês são nossos convidados para viver isso, um momento de transparência. Os nossos conselheiros fiscais, o Nicolas que estava aqui abrindo o culto, são uma bênção, e enfim, o trabalho continua, amém? Como eu disse no final do culto da semana passada, a transição não é um ponto de chegada, mas um ponto de partida, amém, igreja? Eu quero que você abra a sua Bíblia. Hoje nós vamos dar sequência. Pode acender a luz para a nossa Bíblia de papel ser aberta, e nós vamos continuar em Gálatas, na carta de Paulo aos Gálatas. A igreja na Galácia fica ali na Ásia Menor, onde hoje nós conhecemos por Turquia. E Gálatas capítulo 2, essa carta da liberdade, essa carta que apresenta o evangelho genuíno de Cristo mais uma vez. O apóstolo Paulo se comunica, se dirige aos apóstolos, se dirige à igreja, e nós vamos aprender a partir desse texto o que o Senhor tem a falar aos nossos corações nessa noite. Gálatas 2, do versículo 1 em diante, aqui no telão da NAA para nós, da Nova Almeida Atualizada. 14 anos depois, fui outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito. Fui em obediência a uma revelação, e lhes apresentei o evangelho que prego entre os gentios, mas fiz isso em particular aos que pareciam de maior influência, para não correr ou ter corrido em vão. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi obrigado a submeter-se à circuncisão, e isso surgiu por causa dos falsos irmãos, que se haviam infiltrado para espreitar a liberdade que temos em Cristo Jesus, e nos reduzir à escravidão. A esses não nos submetemos por um instante sequer, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vocês. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, o que eles foram no passado não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser de maior influência, nada me acrescentaram. Pelo contrário, quando viram que me havia sido confiado o evangelho da incircuncisão, assim como a Pedro foi confiado o evangelho da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando reconheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas, que é Pedro, e João, que eram reputadas colunas, estenderam a mim e a Barnabé a mão direita da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles fossem para a circuncisão. Somente recomendaram que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Quando porém Cefas, Pedro, o apóstolo Pedro, veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque havia se tornado repreensível. De fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando porém chegaram, começou a afastar-se, por fim separou-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus se fizeram hipócritas juntamente com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia deles. Quando porém vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, eu disse a Pedro, a Cefas, na presença de todos: se você que é judeu vive como gentil e não como judeu, por que quer obrigar os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se nós, procurando ser justificados em Cristo, fomos também achados pecadores, será que isso significa que Cristo é ministro do pecado? De modo nenhum.
Porque se volto a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Guarde isso. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Queridos, esse capítulo 2 reserva para nós alguns grandes pontos altos. Pode apagar a luz, obrigado meu irmão. Em que nós vamos aprender e estudar nessa noite. E especialmente para mim é motivo de muita alegria poder estar ministrando esse texto e poder estar, irmãos, trazendo uma reflexão que nós precisamos para o nosso tempo. Na semana passada, quando começamos no capítulo 1, nós entendemos que existiam falsos mestres, falsos ensinadores na igreja da Galácia. O apóstolo Paulo vem para aquele lugar para posicionar o que é falso ensino, o que é falso mestre. E nós começamos a entender, quem lembra da analogia da Coca Zero? Quem estava aqui? E a carta aos Gálatas, ela continua mostrando para nós o que é puro no Evangelho e o que não é puro, o que é verdade e o que é falso. Ele continua trazendo ao conhecimento da igreja e dos apóstolos, e você vai perceber no capítulo 2, que há um momento de fricção, um momento de confronto entre Paulo e Pedro. Mas nós vamos começar do começo, e nesse momento, eu quero lembrar contigo aonde nós estávamos. No primeiro momento, no versículo 2, o apóstolo Paulo fala que 14 anos depois, ele volta a visitá-los pessoalmente, não por um convite apostólico. Ele não vai à Galácia, naquela igreja, porque, como se fosse nos dias de hoje, amém? O pastor convidou um pastor convidado, estão comigo? Ele vai por uma revelação de Deus, por um propósito divino. E Paulo posiciona isso muito claro para aquela igreja. Ele diz: ei, eu estou indo por causa de uma revelação, porque o Espírito de Deus me direciona a estar com vocês. E como nós precisamos ser também nós, querida igreja, homens e mulheres de Deus que andam por um conhecimento, por uma intimidade, por um relacionamento com a presença de Deus. Nós não podemos ir a lugares, ir à igreja apenas porque alguém nos apresentou uma agenda e uma programação. Nós temos que ter total noção e consciência do porquê e para que estamos fazendo igreja, e para que estamos vivendo o Evangelho. E Paulo continua no versículo 2 e diz: apresentei o Evangelho que prego aos gentios, mas fiz em particular para os que pareciam de maior influência, para não correr ou ter corrido em vão. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi obrigado a submeter-se à circuncisão. E isso surgiu por causa dos falsos irmãos que se haviam infiltrado para espreitar a liberdade que temos em Jesus Cristo. Paulo começa a mostrar e falar que estava tendo um problema no meio deles, e o problema tinha a ver com quem era da igreja dos judaizantes e com quem era dos gentios. E na apresentação do seu apostolado, onde ele está ali mostrando para eles que ele é um apóstolo por causa do chamado de Deus, ele está visitando aquela igreja por causa de Deus. Ele começa a falar: ei, no propósito genuíno de manter a pregação do verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus, não tem mais essa conversa que gentil tem que passar pela circuncisão. E por que vocês estão passando por isso? Por que vocês estão querendo botar um acréscimo ou subtrair alguma coisa do Evangelho? E Paulo começa a admoestá-los desde o versículo 3. Ei, isso aqui não é Evangelho, isso aqui não tem o gosto. Lembra da Coca Zero para quem estava? Eu vou contextualizar do domingo passado. Eu ensinei à igreja que quando eu sou viciado em Coca Zero, amém? Eu não gosto, eu sou viciado em Coca Zero. E que quando eu fui no restaurante há pouco tempo atrás, quando trocaram a tampinha para verde, e aí ficou uma confusão, a normal e a zero ficaram com a mesma cor de tampinha. E o rapaz serviu, e quando eu dei o primeiro gole, eu detectei que não era uma coca normal. E é exatamente nesse discipulado de cocólatras que nós temos que sentir o gosto de quando o Evangelho de Cristo não é pregado. E Paulo continua essa didática no capítulo 2. Ele começa: ei, por que vocês estão falando para gentil circuncidar? Que papo é esse? Que conversa é essa? E não pensa que a caixa de ferramentas de Paulo melhora. Ele começa a dizer que aqueles falsos ensinadores, que tinham influência, que eram conhecidos,
Não deveríamos se submeter a eles um instante sequer, porque a verdade do Evangelho devia permanecer entre a igreja. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, ou que eles foram no passado, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser de maior influência, nada me acrescentaram, diz Paulo. Paulo está dizendo o seguinte, queridos: eu não estou importando se é o pastor Lennon, se é o apóstolo Pedro. Se pregar alguma coisa falsa, não tem voz na igreja de Cristo, ou não deveria ter. Não importa o caminhão de seguidores que tem no Instagram, não importa o número de relevância, de influência, de uma rádio, de um canal de televisão que frequentou, não importa. Se o Evangelho for subtraído ou adicionado, não me interessa. Paulo dizendo, não é o pastor Lennon, nada me acrescenta. Nada me acrescenta. Paulo não é apóstolo de aparência, Paulo não é um apóstolo de hype. Paulo, entre manter a paz e perseverar na verdade, ele prefere perseverar na verdade. Sabe essa tendência da nossa geração? Eu não vou falar porque senão, né? Vão se ofender. Se for para manter a integralidade do ensino da palavra de Deus, Paulo não mantinha a paz, nem sequer com o apóstolo Pedro. E isso está muito claro nesse texto para nós. Eu não estou falando aqui de a gente, porque eu chamei hoje de manhã e chamo agora, é uma treta gospel antiga, não é? Uma das primeiras tretas gospel é essa de Paulo e Pedro. Uma treta de um irmão, de dois companheiros de apostolado, que vão resolver pelas costas, não é? Eu acho que Paulo pegou um vídeo e ficou falando mal de Pedro no Instagram. É isso que está na Bíblia, irmão? E eu acho que Pedro fez uma réplica para Paulo. E aí eles ficaram se minando. E aí nos comentários, um outro caminhão de imaturos continuaram patrocinando. Uns defenderam Paulo e outros defenderam Pedro, né? Vamos voltar para a Bíblia. Ele posiciona que ele foi chamado para o evangelho dos incircuncisos, dos gentios. Ele posiciona que Pedro foi chamado para pregar para os judeus. Ele posiciona que o evangelho que Pedro e ele pregavam era o mesmo. Ou seja, ele não está indo ao encontro, ao confronto de Pedro, queridos, dizendo: ei Pedro, você prega errado, você já vai chegar lá comigo. Ele está indo ao encontro, ao confronto de Pedro, face a face, como a Bíblia está dizendo para nós, e não pelas costas, e não pelo Instagram. Pedro, você está falando, você está pregando, mas você não está mais vivendo. Paulo é corajoso, Paulo é firme. Ele posiciona muito bem que Deus que operou eficazmente o chamado dele para pregar aos gentios é o mesmo Deus e é o mesmo evangelho que Pedro está pregando e foi chamado para pregar aos judeus. No versículo 10 ele diz: somente recomendaram que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei para fazer. É Tiago que vai dizer que a fé sem obras é morta. Mas esse texto vai mostrar para nós que nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos para as obras. Estão comigo? Esse texto vai mostrar que não existe performance, que não existe o irmão que dá mais, o irmão que faz mais. Não existe ninguém melhor diante do reino de Deus e ninguém inferior. Existem pessoas que foram salvas pela graça mediante a fé, que conheceram Cristo, que foram transformadas e regeneradas por Cristo, e quando deram de encontro com esse Deus dentro de si, falaram: onde que eu posso ajudar esse negócio? Onde que eu posso participar? Quem que eu discipulo? Eu preciso estudar primeiro? Eu vou estudar. Eu preciso fazer discipulado? Eu vou fazer discipulado. Ainda bem que a gente fez, né, meu amor? A gente fez, a gente foi humilde, não porque a gente estava querendo parecer humilde, amém? Mas porque a gente olhou como um caminho natural. A gente está começando a comungar nessa igreja, etapas da fé, é discipulado faremos. Aprendemos demais, Nicolas, aprendemos demais. Em primeiro lugar, a chegar num lugar e não querer sentar na janela, a respeitar quem está aqui há mais tempo, a respeitar quem tem mais história dentro da igreja do que eu, a amar eles
Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe pelo vídeo do Instagram, postei contra ele, dei indiretas para ele. Não. Quando, porém, Pedro, chamado Cefas, veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque havia se tornado repreensível. De fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, começou a afastar-se, por fim separou-se, temendo os da circuncisão, temendo os judeus. Paulo começa a repreender Pedro face a face, queridos, porque ele não estava pregando nada errado, ele só não estava vivendo. Ele era chamado em cargo de apóstolo para pregar para os judeus. Ele pregava que não tinha mais incircuncisão, e daqui a pouco ele está na mesa com os gentios, e daqui a pouco Paulo percebeu e ouviu, com certeza daquela igreja, que Pedro parou de ter essa prática, porque ele estava com medo dos falsos ensinadores. E esse é um lugar perigoso para o crente, para pastores e líderes, que pregar e querer submeter, encaixar a palavra, ou encaixar a sua prática de vida para agradar uma parte da igreja, para agradar uma parte de opiniões. Estão comigo? Para querer se encaixar em algum meio que se acha superior aos dos outros, principalmente os sectários, que só eles estão certos e só eles vão para o céu. Existe um tobogã que só sabe aquele cara? Só eles. A vestimenta do fariseu. Porteiros do céu. Não é? Já ouviu falar do cargo porteiro do céu? Então, não existe na Bíblia. Ele sabe quem vai entrar e ele sabe quem vai sair. Não é? Ele sabe tudo. Ele só não sabe amar, ele não sabe apacentar, ele não respeita a autoridade. Está cheio de gente assim. É por isso que Billy Graham é muito feliz, eu sempre vou citar, quando ele dizia, já falecido, o evangelista Billy Graham: a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. Nós precisamos olhar para esse texto e olhar não só a igreja do atual, mas aonde os nossos corações se encaixam aqui. E Paulo não pega leve, queridos, no face a face, não pelas costas. Paulo, no versículo 13, continua: e também os demais judeus se fizeram hipócritas, juntamente com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia deles. E hipócrita aqui, queridos, a tradução dessa palavra no original, naquele tempo, a forma de arte que eles tinham, era teatro. Já existiam atores, muito provavelmente, a profissão artística de ator. Então eu fiz brincadeiras aqui, mas não existia vídeo, muito menos foto, não tinha nada. Então a representatividade que eles tinham de alguém que tem uma cara e por trás de uma máscara é outra coisa, ou desempenha um personagem, é a tradução literal da palavra hipócrita. E ele está dizendo isso só para Pedro, amém? Só Pedro. O apóstolo Pedro, o cara que ganhou 3.000 almas para Jesus na primeira pregação. Paulo está repreendendo o apóstolo Pedro, chamando de hipócrita, de ator, de personagem. Hipócritas, gente que fala pelas costas, gente que vende uma imagem, mas fala outra coisa na hora de dizer, gente que é atual. Tem aí personagens, desempenham um personagem, num ambiente é uma coisa, no outro, nos judaizantes é alguém, nos gentios é outro alguém. Na verdade ele não tem caráter, ele é um personagem. Mas eu falo isso nessa noite, queridos, para ver quando que às vezes esse impostor somos nós. Aonde que a gente se adapta para encaixar uma mensagem, aonde que a gente tenta se encaixar para parecer alguma coisa que a gente não é. Queridos, eu já fui hipócrita. Paulo diz: miserável homem que sou. A gente já desempenhou em algum momento esse falso comportamento de uma coisa que não é, que não deveria ser, que a Bíblia não valida, que a Bíblia não aprova, para agradar uma parcialidade, para parecer bonzinho.
Eu já fiz isso. Homem de Deus, queridos, o cristianismo de verdade, ele é reto. O meu pai já me dizia muito antes de eu estudar esse texto, que o que você fala por trás, você fala olhando na frente de um homem. Gente que resolve face a face, gente que tem caráter, gente que fala olhando no olho, para resolver dilema, para resolver discordância, para resolver divergência, para resolver qualquer coisa. A gente foi para esse online, queridos, demais, e a gente está tendo uma facilidade, né, de algumas conversas que depois consegue apagar. O que é isso? Jesus está vendo, apagado e não apagado. Ah, mas é só eu e ela, a gente se confia, vai morrer entre nós, vai morrer hipócrita entre vocês. É pesado, é difícil. Eu sempre falo e continuarei dizendo que o evangelho verdadeiro, queridos, ele não é nem fácil de ser pregado e nem fácil de ser vivido. Viver isso aqui é um desafio até para o apóstolo Pedro. Quando porém vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, eu disse para o grupo de oração, coloca para nós o versículo 14. Eu disse para metade da igreja, eu falei com todo mundo do apoio de culto, Gálatas 2,14. Eu disse a Cefas, eu disse para o Everton, eu disse para o Tiago, eu disse para o Caio. Você não está, querido, você está subtraindo ou colocando algo, mas uma coisa, você não está se comportando mais como você se comportava. Everton, Tiago, Caio. Não, Bruno, mas deixa eu te falar, você sabia que o Everton, Chay, você sabia que o Everton, Isaac, você sabia que o Everton, Sara, você sabia que o Everton, e vamos embora, eu falo com Deus e o mundo, eu só não falo com o irmão que eu digo que eu amo e que eu gostaria que consertasse, porque no fim eu não amo o cara, eu amo ter razão e estar certo sobre ele. É exatamente isso que Paulo não faz com Pedro. Quem ama de verdade, quem ama Cristo e ama os filhos de Cristo, resolvem com a pessoa. Isso é bom de aplicar, para que todos nós sejamos homens e mulheres de Deus assim, na presença de todos. Se você que é judeu vive como gentil e não como judeu, por que obrigar os gentios a viverem como judeus? Geralmente quem prega um falso evangelho coloca um caminho mais difícil para os outros, procura as maiores facilidades para si e procura botar um monte de burocracia e dificuldades para os outros. É isso que a gente absorve do texto. Constitui uma régua que ninguém alcança, mas para ele, tranquilão. Para ele é do jeito dele. Queridos, nós precisamos ter um coração ensinável. E a Bíblia não vai dizer que eles brigam e estão divergentes para o resto da vida. Muito pelo contrário, eles resolvem a questão. E Paulo relembra a Pedro de quem ele é, de quem que ele prega e de quem que ele deveria voltar a ser. A prática que ele deveria voltar a ter, de sentar a mesas com incircuncisos gentios, conforme ele já sabia que a liberdade de Cristo chegou para eles para não obrigar mais uma circuncisão. E muitos de nós, coloca para nós Romanos 15, 7. O mesmo apóstolo Paulo falando para nós: portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Então o nosso chamado não é de apresentar um caminho mais difícil, mas é abrir as portas da igreja para que a gente acolha as próximas pessoas ainda melhor do que nós fomos acolhidos. Que nós amemos ainda mais do que um dia nós fomos amados. Que nós sejamos ainda mais retos, um dia a retidão que a gente esperou que tivesse com nós. Pois digo que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais,
e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia. Os gentios, que antes tinham que circuncidar, mas agora, depois do Evangelho da Graça, não tem mais que circuncidar, eles têm que vir para o caminho, por causa da misericórdia de Deus, para glorificarem-se nos méritos e nas glórias, e no êxito de Deus Pai, e não num caminho que a gente coloca, da nossa caixinha do Evangelho, da nossa maneira de fazer as coisas. Por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Que também diz: alegrem-se, ó gentios, com o povo de Deus, e ainda louvem o Senhor todos vocês gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz, versículo 12: virá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz, na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo de Deus. Voltando para Gálatas 2, depois de entender que nós somos chamados para acolher, para amar, para perdoar, queridos irmãos, que nós não fomos chamados para acrescentar ou subtrair nenhuma vírgula, nenhum ponto, nenhuma frase, sentença do Evangelho de Cristo. Nós vamos para a aplicação final, versículo 15 de Gálatas 2, Gálatas 2,15: nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se nós, procurando ser justificados em Cristo, fomos também achados pecadores, será que isso significa que Cristo é ministro do pecado? De modo nenhum. Porque se volto a edificar aquilo que destruía a mim mesmo, continuo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E o que isso implica para nós? Eu trouxe 3 pontos, e com eles eu encerro. Esse versículo, estou crucificado com Cristo, da versão da ARA e da NAA, em outras versões vai dizer fui, mas não é a aplicação do original perfeito. Esse versículo, estou crucificado com Cristo, carrega um significado muito importante. Primeiro ponto, ele está no passado perfeito, o que significa que ele tem um efeito permanente. Aqueles que crucificados estão com Cristo vão entender: nós morremos com Cristo, morremos para a lei, conforme diz o versículo 19 de Gálatas 2. Morremos para o pecado e morremos para nós mesmos. Morremos para a lei, morremos para o pecado e morremos para nós mesmos. Para a lei, porque Jesus a cumpriu. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro imaculado, aquele que não tinha mácula, aquele que não tinha pecado, aquele que não tinha marca, tornou pecador no nosso lugar, e ele pagou o preço escrito de dívida que tinha sobre todos nós. E todo o castigo, toda a condenação que era para ser nossa, Jesus levou na cruz do Calvário. Para o pecado, porque ele tomou sobre si o pecado de todos nós. E essas duas coisas são razoavelmente fáceis, porque Jesus já fez. Já fez e está consumada, ninguém pode mudar. Nem o inimigo, nem o diabo, nem Satanás, e nem nenhum principado e potestade tem o poder de tocar na obra que salvífica da cruz. Porque o tetelestai diz e significa: está consumado, está feito. E aqui diz: estou crucificado com Cristo, é no passado perfeito, é permanente. Mas a dificuldade está quando o negócio vem para as nossas mãos, que é morrer para nós mesmos, que é para esse lugar de descer com Cristo, de descer para os meus eus, descer para os meus achismos, descer para a minha hipocrisia, descer da inclinação da mentira, parar de chamar mentira de problema e confessar que ela é pecado, parar de achar que hipocrisia é algo normal e natural, e admitir que isso é uma falha grave, ao nível de um apóstolo confrontar o outro. Em Atos 5:30 da NVI,
Atos 5:30, a palavra de Deus diz: o Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus o exaltou, colocando à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Deus fez a principal obra para que de uma vez por todas a humanidade, aqueles que conhecem a Deus, seja um pouco, seja médio, seja muito, arrependam-se dos seus pecados. Deus não permitiu, porque Ele permitiu que Jesus fosse morto, mas no terceiro dia ressuscitado, para que a gente tivesse as nossas ambições egoístas validadas por um ensino de pregações coaches, validada por homens mentirosos e falsos ensinadores do nosso tempo. Mas Jesus morreu para que nós de uma vez por todas criássemos vergonha na cara e arrependêssemos dos nossos pecados e confessássemos que só Jesus Cristo, para que o nosso inscrito de dívida fosse cancelado, fosse limpo, que o nosso coração fosse regenerado, purificado, santificado. Romanos 6:1. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, nós, eu e você, igreja AME, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida, de novas vestes, de novo padrão, de novo conceito, de nova conduta, de novo amor, de nova verdade, a única verdade. Jesus Cristo é Senhor. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida de Jesus. A verdade é Cristo. E tudo que sai da suficiência de Cristo, da pregação de Cristo, são ídolos humanos, falsos deuses criados por homens para atrair a si fama, poder e dinheiro. O resto é conversa para boi dormir, como o Douglas disse aqui na sexta no jantar de casais. O resto é o resto. Tudo que Deus tinha para nos dar, Ele deu e realizou e satisfez e eficazmente nos encontrou. Colidiu com a nossa vida e com as nossas almas, da cruz do Calvário. Cristo vive em mim. Vive mesmo? Vive de verdade? Romanos 7:4. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos fruto para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Paulo está dizendo que não é por aquele conjunto de regras. Não tem mais bonzinhos, não tem mais melhores. Quando ele vai falar de aparência ali no capítulo 2, ele está cutucando nos fariseus. Esses homens tinham uma grande aparência, eles tinham as melhores roupas, e naquele tempo isso ofendia mais do que hoje, porque a pobreza, a miséria e a falta de coisas era muito maior do que hoje. Nós vemos num tempo histórico, irmãos, que sobra alimento no mundo. Só tem gente que passa fome ainda no mundo, queridos. Adivinha por causa de quem? Não vou falar, está muito perto da data deles. Depois da Copa eles vão tudo brotar no chão assim. Produz frutos. Cristo em nós, Cristo vivo dentro de mim, pelo Espírito, produz em nós grandes transformações. Produz fruto, superação, morremos para dar frutos. Produz felicidade, essa que estão tentando encontrar em livros de autoajuda, e não com gente que está tentando encontrar de verdade. Você quer encontrar verdade, ajuda de verdade? Procure ajuda do alto.
e não livro de autoajuda. Procure ajuda do alto. Procure saber o que aquele que te criou falou e disse. Procure saber o que a Bíblia diz sobre você e sobre mim. Procure entender aquilo que de fato a palavra de Deus foi posta para nós, para praticarmos e termos prática de fruto. É muito fácil, eu vou usar os israelitas. Sabe quando a gente lê o Antigo Testamento? E eu já senti essa provocação antes em mim. Aí a gente está lendo, lá em Êxodo 33, 34, quando eles fazem o bezerro de ouro, exemplo. Deus tinha acabado de dar uma vitória para eles. Eles atravessaram o mar. E Moisés, e vai. E no capítulo 33 eles fazem um bezerro de ouro para adorar um outro Deus, idolatrar outro Deus. E aí o que a gente faz? Nossa, como esses israelitas são idólatras. Nossa, como eles facilmente, quando está tudo bem, se inclinam para o pecado. E eu já fiquei assim, israelitas. Até um dia que a Bíblia deu um reflexo em mim, e eu vi no espelho, oi israelita, tudo bem? Eu me senti judeu ali naquele momento, não é? Porque eu já vi que eu tenho as mesmas inclinações daqueles homens. Eu tenho a mesma capacidade de adorar outros deuses. Eu tenho o mesmo coração possível de me perder do caminho facilmente. Parar de olhar para Cristo, parar de olhar para o ensinamento dessa doutrina e esquecer que Cristo é tudo na minha vida e na tua vida. Estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Essa é a dinâmica. Sabe, a vida que é vivida no corpo, queridos, é a vida que é vivida aqui. Algumas pessoas acham que já estão no céu, não é? Eu penso que sim. Porque se comportam às vezes de maneira que parece que não estão na terra. Falta um pino na cabeça, já viu assim, algumas pessoas assim? Que deixa a vida me levar. Vida leva eu. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Já viu? É um teólogo, Zeca Pagodinho. É engraçado, mas tem gente que vive assim, achando que a palavra de Deus está de brincadeira, e que a vida que vive no corpo não foi feita para glorificar o Senhor. Nós precisamos nos arrepender. Essa noite é noite de Santa Ceia, é noite de examinar o nosso coração, olhar para dentro e ver, como diz o salmista, ver se há em mim algum caminho impuro, e corrige-me, Senhor. Sabe, o Evangelho de Cristo, queridos, deve ser pregado na sua integralidade, não deve ser subtraído nem adicionado nada, e mais importante do que isso, deve ser vivido no corpo, na mente, nos olhos, no caminhar, no viver a vida no corpo, da maneira exata e literal, como está escrito em Gênesis 2, 20, 21 e 22. Isso vai nos demandar morrer para nós mesmos, matar os nossos desejos, abrir mão das nossas vontades, renunciar toda e qualquer coisa em prol da correta pregação, mas da correta vivência de conduta da vida com Deus. Efésios 1:5. Eu estou quase encerrando. Efésios 1:5. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. O que Deus fez com um bando de gente que não merecia, eu e você, foi apagar a dívida, foi nos pedir que obedecêssemos, e que a gente se regozijasse na graça de ser filho, de parar de negociar a liberdade que o Evangelho nos deu com coisas tão pequenas e vazias, e ser grato a esse Deus na nossa conduta, não para ser mais um religioso no auditório, mas ter plena convicção de que a filiação, aquilo que me colocou um lugar à mesa, aquilo que me deu um lugar na mesa de Deus, uma adoção de filhos que eu não merecia, deve ser honrado,
deve ser agraciado, deve ser contemplado, deve ser valorizado, deve ser estimulado. Me faltam palavras para descrever tudo o que nós deveríamos fazer com a gratidão que é ter sido alcançado pelo favor e o perdão de Deus. Cristo veio para todos. Esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Eu concluo dizendo, igreja, que nós precisamos amar e se entregar. Nós precisamos amar e se entregar. E se entregar de coração para Deus, muitas das vezes, ou todas as vezes, desculpa, é abrir mão de um ídolo. Do ídolo do nosso coração. É abrir mão do pecado de estimação que faz tempo que a gente sabe que é errado, mas não abandona. É abrir mão da maledicência, da hipocrisia, da falsidade. Um grama de obediência vale mais do que uma tonelada de discurso. Um grama de obediência vale mais do que uma tonelada de discurso. Eu estou falando de obediência bíblica ao Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos, queridos, e essa é a mensagem do Evangelho dessa noite para nós: amar e se entregar. E amar Jesus, queridos, não é citar versículo na Sapucaí. Amar Jesus não é abandonar um casamento sem justificativa alguma. Amar Jesus não é deixar uma comunidade de fé para trás porque você quer validar um divórcio. E vir aqui se vestindo diferente, camuflado aqui dentro ou daqui em outro lugar, para fazer de conta que está tudo certo. Não é procurar um grupo de jovens diferente porque lá a mensagem é mais legal e a confusão é bem maior e dá uma baderna que satisfaz a dopamina do meu coração. Amar e se entregar é abrir mão dessa vontade de toda a vida se inclinar para aquilo que é errado e querer que Deus valide através dos falsos ensinadores com versículos de frase de para-choque de caminhão, fora de contexto, para validar desvio de caráter, para validar comportamento fora do padrão bíblico. Nós precisamos nos arrepender. Justificados somos, salvos somos, mas precisamos entender que a santidade bíblica nos convida todos os dias a um novo nível em Cristo. E esse nível envolve perdoar pessoas, como estava lá em Romanos 15, 7, da maneira que elas não merecem. Alguns bons anos atrás, 2020, e com essa eu encerro, nós fomos chamados de uma outra cidade, não era nem Joinville, nós morávamos em Jaraguá, enfim, para aconselhar dois amados que Deus naquele momento botou no coração deles de confiar em mim, na Ju. Nós tínhamos recém voltado do seminário da Bethel em maio de 2020. Isso aqui é só para falar de acolher o outro. E a crise era grave, o problema era grave, a ferida era gigantesca naquele casamento. Uma dor que eu achei que não ia ser curada. Uma dor que alguém ali podia ter tomado uma decisão de ter liberdade bíblica. Um dos dois estava livre para sair daquele relacionamento. Mas depois de algumas semanas eu e a Ju ia até aquela cidade, acolher aquele casal e amar aquele casal, e falar do propósito de Jesus para aquele casal, e falar do amor de Deus, e falar do perdão de Deus. Teve um dia que aquela mulher ficou de pé na sala, e foi uma das cenas mais impressionantes que eu já vi de uma pessoa representar Cristo na terra. Ela levantou e falou assim para ele: fulano, eu não merecia, mas Jesus por algum motivo resolveu me perdoar. Você não merece, mas eu te perdoo. E eu falei: obrigado, Deus, porque eu estou nessa sala
Nós não fomos chamados para botar obstáculos para pessoas que estão procurando o perdão de Deus. Nós somos chamados para acolher, amar, não para passar pano, mas para amar, para admoestar de frente, para confrontar face a face, mas amando, 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 amando. Para nós, que carregamos o nome Igreja Ame, um dia um pastor me disse, é ame de ágape? Eu falei, do amor incondicional de Deus. Então não coloque condições para amar o outro, para perdoar o outro, para ser Jesus para o outro. Coloque-se de pé, não estou falando para ficar em pé, mas posicionamento. Levante-se numa sala e diga, eu vou ser Jesus na tua vida, eu te perdoo. E que esse perdão não seja hipócrita, seja genuíno, que ele não tenha máscaras, que ele seja redentor, restaurador, reconciliador, como Cristo é. E com isso sim, eu quero pedir para o louvor vir aqui, agora sim para a igreja ficar de pé fisicamente.